Muito bem, meus amados, que bom estarmos reunidos mais uma vez aqui em torno da palavra do Senhor neste domingo e podermos meditar nela e buscar nessa bendita Escritura deixada por Cristo para a nossa vida o alimento necessário para a nossa alma. E eu convido você a abrir a palavra do Senhor lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e leremos os versículos 16, 17 e 18 dessa carta. Abra sua Bíblia, por favor. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 a 17. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu gostaria de meditar nesta manhã com os amados, a partir do versículo de número 18. É claro que vamos olhar os versículos antecedentes, mas o versículo de número 18, Paulo diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E qual é o fundamento, ou quais fundamentos que nós devemos, onde que nós devemos buscar a nossa gratidão, a fonte da nossa gratidão, que não deve ser nas circunstâncias desta vida, naturalmente, porque Paulo começa então estabelecendo as bases aqui, dizendo, versículo de número 16, regozijai-vos sempre. Regozijar-se é uma outra palavra, um outro termo para alegrar-se sempre. É mais do que uma alegria circunstancial, é um regozijo, é algo muito maior, algo muito mais forte. E nós podemos olhar outros textos onde Paulo fala sobre essa alegria, por exemplo, lá em Filipenses capítulo 4, versículo de número 4, observe aí, Paulo diz, alegrai-vos sempre em quem? No Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, esta alegria que Paulo está se referindo aqui não é uma alegria das circunstâncias. Não é uma alegria cujo fundamento está naquilo que eu estou recebendo e que me causa algum tipo de prazer ou algum tipo de euforia circunstancial, mas é no Senhor, na obra que Cristo fez, na promessa de que Ele estaria comigo todos os dias até a consumação dos séculos, na certeza de que a minha esperança está nele, não apenas nesta vida que ele esteja comigo o tempo todo, mas também no porvir, porque se a nossa esperança se limitasse apenas a esta vida, como disse o apóstolo Paulo, certa ocasião, escrevendo aos Coríntios, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens, mas porque a nossa alegria está no Senhor, nós temos motivo de nos alegrar. E lá em Romanos capítulo 12, versículo de número 12, Romanos 12, 12, Paulo diz, regozijai-vos na esperança que nos foi conquistada e consolidada pela morte de Cristo naquela cruz. Essa esperança que não é passageira, mas que é eterna. Regozijai-vos então na esperança, sede paciente na tribulação, na oração perseverantes. Perceba como agora o apóstolo Paulo começa a introduzir um outro elemento importantíssimo aqui ligado à alegria, ou à fonte da alegria, que é o Senhor, que é a oração. A oração é esse combustível da fé. A oração é esse momento em que eu chego diante do meu Deus, mesmo com o coração abatido, aflito ou atribulado diante de circunstâncias desta vida,
ou de momentos que eu estou vivendo, e aí eu coloco diante dele as minhas orações, as minhas súplicas, e aí a minha alegria se renova em saber que o meu Deus está comigo o tempo todo. Voltando lá para Filipenses 4, na continuidade daquele texto, nós lemos o capítulo 4, versículo 4, agora o versículo 6, a segunda parte. Paulo diz assim: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. Então Paulo diz: em tudo, você não deve estar ansioso por nada. Você deve sim colocar ou se fazer conhecido diante de Deus, pela oração e pela súplica, aquilo que está afligindo o seu coração. E aí você encontrará a alegria verdadeira que não está nas circunstâncias, mas nessa esperança do que Cristo, de que Cristo está conosco sempre e que nos foi dada por meio da fé que nos foi colocada no coração. E aí ele introduz o terceiro elemento. Nós falamos de alegria, que o fundamento está na obra de Cristo Jesus, e que por causa disso devemos orar ao Senhor para manter essa alegria sempre diante de Deus, com ações de graça, ainda no capítulo 4, 6, a segunda parte de Filipenses, ali, a segunda parte do versículo de Filipenses, com ações de graça. Então a gratidão ao Senhor, perceba como a oração e a gratidão e a alegria estão interrelacionadas ou interconectadas. Eu estou alegre por causa da obra de Cristo, então, mesmo diante das situações difíceis ou não, vou diante do Senhor e oro, e essa alegria se renova no meu coração, e então eu começo a olhar o mundo com outros olhos e a perceber o mundo com de uma maneira em que os meus olhos se tornam gratos diante do Senhor, não importando as circunstâncias, porque eu sei que o meu Senhor sustém todas as coisas pela força do seu poder. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 17, observe aí, o apóstolo Paulo diz: ele, falando de Cristo, é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Que é motivo maior de gratidão em saber que a nossa vida não é um fruto do acaso, em saber que mesmo qualquer situação que estejamos enfrentando ou vivenciando é sustentado pelo Senhor. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Ele não só sustém tudo que há na natureza, mas ele sustém também a nossa vida, e é nessa esperança que devemos colocar o nosso coração. E lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3, olha aí na sua Bíblia, Hebreus capítulo 1, versículo 3, ele, Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata de seu ser, do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. A palavra do poder de Cristo sustém tudo o que há, de maneira que nada o toma de surpresa. E é nessa esperança, ou nesse Senhor maravilhoso que sustém todas as coisas, que a nossa vida está segura. A sua mão nos sustém, a sua mão está conosco sempre. Por isso que devemos passar a olhar o mundo sempre sobre os olhos do Senhor, ou da maneira como Deus quer que enxerguemos as coisas, de que se Ele sustenta todas as coisas, que nada o toma de surpresa, então a nossa alma pode descansar nele, mesmo diante das tribulações desta vida. Porque mesmo que Cristo me leve desta vida, Ele continuará mantendo e sustentando a minha vida, e eu posso ter certeza que na segunda vinda dele a este mundo, com poder e glória, eu terei um novo corpo glorificado, porque eu estou ligado nele, nas suas promessas, e por isso que eu devo me alegrar no Senhor. Voltando lá para o nosso texto, observe agora
que você já entendeu um pouquinho mais sobre a alegria, sobre os fundamentos, sobre como manter essa alegria firme no Senhor, orando em todo o tempo, sem cessar. Eu chamo a sua atenção agora novamente para o versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo, em todas as circunstâncias. E se você fizer este exercício, perguntar aí na sua família, depois dessa meditação, reúna-se ali, você já está reunido, eu acredito, mas desenvolva esse exercício com a sua família. Vamos lá, cada um pode dizer um motivo de gratidão ao Senhor, um motivo de dar graças ao Senhor, que pode ir desde a salvação até a água potável que você tem para tomar. E nisto eu quero contar uma experiência maravilhosa que eu vivenciei ontem com a minha família. Pela manhã cedo eu costumo dar algumas voltas em torno da casa, fazer uma caminhada de mais ou menos 30 minutos. Normalmente eu faço de manhã e de tarde. Agora nem tanto porque é o período de chuvas aqui em Boa Vista e nem sempre é possível. Mas quando aparece aquele solzinho, eu vou, dou aquelas voltas, pelo menos 30 minutos em torno da casa. E nós temos um quintal grande, privilégio de morar em Boa Vista. Temos esse quintal grande e aí eu dou essas voltas e respiro aquele ar ali da manhã e aquele sol que começa a brilhar. E como é algo maravilhoso. E nós fomos então hoje lá para o nosso quintal e nós temos um pé de acerola e um pé de amora. A nossa ceroleira está cheia de acerolas e nós fomos lá com um baldezinho para colher as acerolas. E aí eu, a Cecília, a Ana Luísa e a Elaine, e começamos a colher. E aí a Cecília olhou assim e falou: pai, esta acerola aqui já foi bicada pelo passarinho. Eu disse: minha filha, exatamente, o Senhor sustém inclusive os pássaros por meio da acerola. E nós fomos e começamos a refletir sobre isto. A vitamina C que essa acerola tem, que é importante para manter o nosso sistema imunológico firme, né, e preparado para as enfermidades que estão nos cercando, não só esta mais famosa que está aí, mas outras também, que estão nos cercando o tempo todo. E sistema imunológico, Deus colocou ali naquela frutinha uma quantidade enorme de vitamina C. E que podemos também usar para fazer suco e tomar e nos deliciarmos com o suco da acerola. Os passarinhos são sustentados com aquela vitamina C também ali daquela árvore, também da amora, da amoreira. E estávamos também ali tomando um banho de sol. E você sabe da importância do banho de sol? O sol, ele ativa em nós um hormônio que o nosso corpo produz, que é importantíssimo para melhorar a absorção do cálcio, que é bom para fortalecer os ossos, os dentes, que é que nós chamamos de vitamina D. Você sabia disto? A vitamina D ela é importante para a saúde e também é importante para manter a saúde mental. Você sabia disto? A vitamina D é importantíssima para o cérebro, é importante para o coração. E o ponto que nós começamos a pensar ali naquele momento é: o Senhor nos deu tudo isto aqui, olha que coisa maravilhosa. A acerola está ali, o sol está brilhando, e o sol está aí gratuitamente, basta colocar a cabeça para fora ali na janela e já estamos recebendo sol. E que é importantíssimo para o nosso sistema imunológico também. Perceba, é nisto que nós vemos a gratidão e que devemos ter grato o coração e dizer: Senhor, eu tenho motivos para me alegrar em Ti, pelo sol que está brilhando, ou pela chuva que cai e que rega o solo, por essa pequenininha acerola que contém dentro dela uma vitamina C, que é importante para o meu sistema imunológico. Como o Senhor é bom para comigo.
Eu gostaria que você refletisse nisto. Mas não é aquela ação de graças do tipo que a teologia de Facebook produz, né? Reconheça as coisas boas da sua vida, enche o seu pensamento de coisas positivas. Não, porque essas coisas todas que nós até podemos julgar positivas no momento, circunstancialmente, elas podem ir no estalar de dedos. Mas a nossa esperança em Cristo, esta permanece para sempre. Não só agora, mas no porvir também. E devemos orar então diante do Senhor. Devemos orar diante do Senhor. E aí os nossos olhos estarão olhando o mundo com novos olhares, e olhar de gratidão ao Senhor, que aí não vai ser algo que eu estou buscando em mim mesmo alimentar o meu coração, mas no meu Deus, que me alimenta o coração, o espírito, e nessa esperança eu posso ser grato ao Senhor. Grato ao Senhor, porque nada foge ao seu controle, Ele sustém todas as coisas, inclusive eu mesmo estou nas suas mãos. Que o Senhor Deus enche o seu coração de gratidão e de alegria. Esse é o grande desafio para nós no dia de hoje. Eu gostaria de orar em favor da sua vida. Logo após a minha oração e este tempo de meditação, reúna-se aí na sua casa e faça aquele exercício. Cada um pode dizer algo, um motivo de gratidão diante do Senhor e depois ore ao Senhor. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Senhor, nós te damos graças, Pai, por esse tempo tão precioso que tivemos aqui de meditação na Tua Palavra. Nos abençoe, guarde o nosso coração de todo mal. Ajuda-nos, Senhor, a perceber a Tua ação, Pai, na nossa vida, nos mínimos detalhes. Que possamos, por meio da oração, quando o nosso coração começar a se abater, renovar a nossa alegria, que nos foi concedida por meio do Teu Espírito, do Espírito Santo, que nos foi enviado por Ti ao nosso coração, que nos dá esse entendimento, essa compreensão da grande salvação e da esperança que temos não só agora, mas também no porvir. Sustenta a nossa fé, Senhor. Abençoa meus queridos irmãos. Guarda-os debaixo da Tua proteção e do Teu poder. Sê com os irmãos que estão sofrendo. Lembramos da nossa querida Dona Ildete. Dada a Tua graça sobre ela, Senhor, cada dia. Sustenta-a. E que ela seja realmente, experimente essa alegria vindo do Senhor em sua vida, essa esperança que se renova a cada dia pelas misericórdias do Senhor sobre nós. Abençoa, Senhor, e sustenta-nos nesse dia. Nós assim oramos e dá-nos esse coração grato, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te dê um domingo abençoado e cheio de gratidão no seu coração. Veja a vida com os olhos que o Senhor Deus quer que você veja, iluminados pela sua palavra. Que Deus te abençoe e sustente. Tenhamos todos um domingo de gratidão diante do Senhor.